Eu quero ler com vocês nessa noite um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 14. Eu vou ler primeiro do versículo 1 até o 4, depois eu vou ler alguns outros versículos, que diz assim, de 1 a 4. Êxodo 14, de 1 a 4, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Agora eu quero ler dos versículos 10 até o 15, que diz assim: Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém. Olha só, aqui, Êxodo, na verdade este livro vai falar sobre Êxodo. A palavra Êxodo significa saída, e Êxodo vai falar sobre a saída do povo de Israel, do povo hebreu do Egito. O povo estava lá no Egito por muitos anos, e Deus levanta a vida de Moisés para ir até o Egito, para libertar o povo, para que o povo fosse até a terra prometida, para que o povo caminhasse lá pelo deserto e chegasse até a terra que Deus havia prometido para aquele povo. E aqui é onde eu li para vocês, o povo tinha na verdade acabado de sair. Depois de muitas tentativas, na verdade, depois de algum tempo tentando, Faraó tendo o coração endurecido e não deixando o povo partir, Deus envia muitas pragas, 10 pragas, para que o faraó deixasse o povo ir embora ali do Egito, deixasse o povo partir. E finalmente, depois de algum tempo, finalmente depois de muito sofrimento, finalmente depois de muitas pragas, finalmente depois de muita gente morrer, depois de muita tragédia, Faraó permite que o povo de Deus siga o seu caminho, saia do Egito, rumo à terra prometida. Então é isso que está acontecendo aqui. Moisés e por volta de 3 milhões de pessoas saem do Egito e começam a caminhar sentido a terra prometida, sentido aquilo que Deus havia prometido para eles. Só que acontece que a Bíblia vai nos contar que quando o povo sai do Egito, quando o povo de Deus sai, começa a viagem, a peregrinação deles, Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir embora. Faraó fica indignado e diz: como é que eu fui fazer isso? Por que é que eu fui deixar esse povo ir embora? Eu não devia ter deixado eles irem embora. Então ele começa a fazer uma estratégia, ele chama o exército, ele diz: olha, não vamos perseguir o povo, vamos pegar esse povo e vamos trazer esse povo de volta. A gente não pode deixar esse povo ir embora assim, mesmo depois de tudo que eles haviam vivido. O Faraó ainda quer persistir, ainda quer ir atrás do povo de Deus. E aqui aonde eu li para vocês é exatamente o que está acontecendo. O Faraó com o seu exército está perseguindo, está chegando até o povo de Deus, e o povo de Deus está em uma situação extremamente difícil. Eles estão na verdade cercados.
Eles estão cercados porque à frente deles está um mar e atrás deles está um grande exército, o exército de Faraó, e eles estão ali em uma situação extremamente difícil. E eles começam a se questionar, eles começam a praguejar, eles começam a reclamar, já dizendo: olha, por que é que Deus nos tirou de lá? Por que é que Moisés, que você nos tirou de lá? A gente acabou de sair ali do Egito e a gente já vai morrer logo aqui, a gente já está cercado, agora não temos o que fazer. À nossa frente tem um mar, atrás de nós esse exército poderoso que nós não podemos vencer este exército, e agora o que é que nós vamos fazer? E essa história eu acho que se aplica muito ao que nós temos vivido, porque quando nós temos opções na nossa vida, quando a gente pode escolher, quando a gente pode tomar as nossas próprias decisões, na verdade é muito mais fácil. Mas tem momentos da vida que a gente se sente de mão atada, tem momentos na nossa caminhada, tem momentos na nossa história que a gente fala: puxa, o que é que eu vou fazer? A gente não vê uma saída, a gente não consegue encontrar uma saída, a gente olha para frente e vê um mar, impossibilidades, não vemos uma saída, olhamos para trás e vemos um exército, estamos cercados, estamos rodeados, e na verdade é a situação que temos vivido hoje, né? Muitas pessoas estão sentindo justamente assim: nós estamos cercados, que não tem para onde correr. Se eu sair de casa, o vírus me pega. Se eu ficar, a minha empresa quebra. Muitas pessoas estão nessa situação sem saber o que fazer. Será que era melhor eu sair e correr o risco? Será que é melhor eu ficar e deixar o meu negócio? As pessoas estão desesperadas, não encontrando uma saída, e o povo de Deus estava vivendo exatamente isso aqui. Um povo que tinha uma promessa, um povo que havia visto Deus os livrando, Deus enviando pragas, Deus fazendo milagres, Deus operando, Deus mostrando como Ele era poderoso. Mas mesmo assim, quando a gente se encontra em uma situação muitas vezes difícil, parece que os nossos olhos são tampados para aquilo que Deus já fez, para aquilo que Deus pode fazer. E aquele povo está, na verdade, agora aqui desesperado. Primeira coisa que me chama a atenção aqui no versículo 3 que eu li com vocês, diz assim: o faraó, Deus falando com o povo, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos. Então Deus manda o povo mudar a rota, Deus manda o povo mudar o caminho, Deus está mudando aqui a estratégia, Deus está pegando um caminho que não era óbvio. Na verdade, o que Deus estava tentando falar com aquelas pessoas é: olha, eu vou confundir o inimigo, a responsabilidade de confundir o inimigo é minha. Muitas vezes, queridos, nas nossas vidas, Deus vai nos pedir para fazermos coisas que a gente não compreende. Deus vai nos levar por um caminho que parece ser um caminho que é contramão, e às vezes a gente até se questiona e pergunta: Deus, mas por que é que o Senhor está me trazendo por este caminho, se este caminho parece ser mais longo do que o outro caminho? E Deus estava falando isso com aquele povo: olha, muda a rota, muda o sentido, porque na verdade vocês estão achando que vocês estão perdidos, mas eu vou usar isso, na verdade, para enganar o inimigo, para que eles pensem que vocês estão perdidos, para que eles pensem que vocês estão desesperados, que vocês estão sem rumo. E Deus vai fazer assim na minha vida e na tua vida também. Ele vai confundir os nossos inimigos. No versículo 4 vai dizer assim: então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Olha que coisa que Deus está dizendo aqui. O que Deus está dizendo não é que, olha, fui eu que trouxe algo ruim para a vida de vocês, porque muitas pessoas muitas vezes pensam: olha, se Deus permite, então é Deus que está fazendo isso, então é Deus que causou estas coisas. E aqui Deus vai dizer o seguinte: o meu nome vai ser glorificado através desse momento ruim que vocês estão vivendo. Deus não estava falando: fui eu que fiz na vida de vocês isso, mas Deus estava dizendo: olha, eu vou usar essa situação adversa, eu vou usar essa situação difícil que vocês estão passando para mostrar
mostrar que eu sou Deus, para provar que eu sou Deus, para mostrar que não importa se o exército inimigo é maior do que vocês, mas se eu estou com vocês, é tudo o que vocês precisam. Então Deus diz: olha, fiquem tranquilos, porque eles vão vir, eles vão perseguir, eles vão chegar até vocês, mas através daquilo que eu vou fazer, o meu nome vai ser glorificado, o meu nome vai ser exaltado. E eu de verdade acredito, eu creio que em momentos como este que nós estamos vivendo, eu acredito que o nome de Deus vai ser glorificado, levantado e exaltado nas nossas vidas. Momentos de adversidade, momentos de dificuldade, momentos difíceis nas nossas vidas, momentos que a gente olha para frente e consegue ver o impossível, eu acredito que seja uma oportunidade maravilhosa de Deus fazer, de Deus realizar aquilo que nós não podemos fazer. Gui, por que é que Deus faz isso? Porque sempre quando Ele faz aquilo que o homem não pode fazer, o nome dEle é glorificado, o nome dEle é exaltado. As pessoas têm que reconhecer que Ele é Deus, as pessoas têm que reconhecer que se não fosse Ele, se a boa mão de Deus não tivesse vindo, se Deus não tivesse operado, se Ele não tivesse feito alguma coisa, isso não teria acontecido. Sempre em momentos difíceis, quando Deus vem e age, o nome dEle é exaltado. Romanos, na verdade, é o que diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que isso significa? Significa que mesmo quando nós passamos momentos difíceis nas nossas vidas, não significa que nós vamos morrer naquele lugar. Significa talvez que aquilo que o diabo tentou fazer nas nossas vidas, Deus vai vir, Deus vai usar para nos abençoar, Deus vai usar para mostrar a fidelidade, a bondade dEle nas nossas vidas. Eu quero te dar uma palavra nessa noite de encorajamento e te dizer: olha, você não está sozinho, Deus não te abandonou, o seu negócio, Deus está cuidando, Ele cuida melhor do que você, a tua família, Deus está cuidando e Ele cuida melhor do que você, todas as coisas, mesmo essa calamidade, mesmo isso que nós estamos vivendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito de verdade que Deus pode fazer algo sobrenatural de momentos como este. Agora, é muito difícil, porque em momentos difíceis, geralmente o que acontece? Nós somos tomados muitas vezes pelo medo, nós somos tomados muitas vezes por sentimentos. A gente é de carne, de osso, de pele, e a gente sente, a gente ouve as notícias, a gente olha a realidade, a gente percebe, a gente está vendo o que está acontecendo, e como não sentir? E muitas vezes daquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, um medo começa a ser gerado nos nossos corações. Um medo, e aquele medo nos paralisa. E na verdade, aquele povo, olha só, foi o que aconteceu. Olha o que diz no versículo 10, ao aproximar-se Faraó, quando o Faraó está chegando com o seu exército, e o povo já consegue avistar, o povo de Deus consegue avistar, olha o que diz: os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e atemorizados clamaram ao Senhor. Atemorizados, você pode imaginar as pessoas naquele acampamento, talvez orando, talvez clamando, e aqui não diz nem orando, clamaram, talvez em alta voz, talvez gritando, talvez um pai de família olhando para o seu filho pequeno, talvez uma mãe com um neném no colo, pensando: meu Deus, e clamando: Deus, por que é que o Senhor nos desamparou neste lugar? Um medo tomou o coração daquelas pessoas, elas começaram a clamar naquele lugar, desesperadas, pensando: chegou o nosso fim. Porque muitas vezes, quando nós estamos em momentos como este, a sensação que nós temos, o sentimento que nós temos é que chegou o nosso fim, desta a gente não vai passar. Mas Deus entregou uma palavra através de Moisés para aquele povo, e eu quero deixar essa palavra com você nesta noite. Aquele povo estava desesperado, Deus não estava com os olhos fechados, Deus sabia tudo o que estava acontecendo, Deus estava vendo a situação da mesma forma que Ele está vendo a minha vida e a tua vida,
E aí Deus dá uma palavra, Moisés libera uma palavra para o povo. No versículo 13, a primeira coisa que ele diz é assim: Moisés respondeu ao povo, diante daquele momento difícil, diante do povo clamando, desesperado, ele diz assim: não tenham medo. Aqui, não tenham medo, essa palavra aqui no original significa, o significado dela é reverenciar, é honrar, é respeitar. Não tenham medo não significa que você não pode ter um sentimento de medo. Não significa que você é uma pessoa que não sente nada, porque a gente sente muitas vezes até coisas que são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque a gente ouve, a gente fica sabendo, a gente vê a realidade, a gente ouve a notícia e sentimentos muitas vezes nos assolam. Aqui o não tenha medo não é simplesmente não tenha um sentimento de medo, mas olha só, reverenciar, honrar, respeitar. Eu acredito que na linguagem daquele povo, aquele povo conseguiu compreender o que Deus e Moisés estava dizendo àquele povo. Não era simplesmente não tenha um sentimento de medo, mas não coloque o medo no lugar errado, não coloque o medo num lugar de honra, não coloque o medo num lugar que ele não deve estar. O problema, queridos, não é sentir medo, o problema é quando o medo nos domina. O problema não é ter um sentimento de medo que algumas vezes nas nossas vidas a gente pode ter. O problema é deixar o medo nos paralisar. O problema é deixar o medo controlar as nossas vidas. O problema é respeitarmos o medo de tal forma que o medo, na verdade, rege as nossas decisões, as nossas escolhas e tudo que nós fazemos. Nós não podemos reverenciar o medo, prestar culto. Reverenciar é prestar culto, venerar, adorar. Tem pessoas que o medo é tão grande que parece que o medo é o senhor da vida daquelas pessoas, e é isso que Deus e Moisés estava falando para aquele povo. Olha, é claro que numa situação como esta, a gente fica com medo, a gente sente medo, mas ele estava dizendo o seguinte: olha, não deixe que o medo entre no lugar errado na vida de vocês. O medo, você pode até sentir o medo, mas o medo não pode te dominar, porque acima da circunstância, acima de tudo isso que vocês estão vendo, vocês precisam acreditar que Deus está controlando todas as coisas. Segundo lugar, ele vai dizer o seguinte: fiquem firmes, permanecer, estabelecer, fixar-se. Não sejam derrubados pelos ventos fortes e tempestades. Eu não consigo quando eu falo sobre isso de ficar firme, de resistir, eu não consigo não pensar nas palavras do apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo 4:7, que ele diz: olha, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quando eu falo em ficar firme, eu penso nisso, por quê? Porque ele diz: olha, combati o bom combate. Através disso, o que a gente pode entender? Que a vida muitas vezes pode ser um combate. A vida muitas vezes pode ser como uma luta que nós estamos tendo. Muitas pessoas pensam que simplesmente pelo fato de estarem servindo a Deus, elas estão isentas de enfrentarem uma batalha, enfrentarem uma luta, enfrentarem um dia difícil, mas apóstolo Paulo, o homem que escreveu a maior parte aí do Novo Testamento, ele vai dizer: olha, eu combati o bom combate, eu lutei essa luta, eu terminei a corrida, eu guardei a minha fé, porque em momentos como este, em momentos de luta, em momentos de combate, em momentos difíceis, a primeira coisa que o diabo quer fazer nas nossas vidas é roubar a nossa fé, é matar a nossa fé, é dizer nos nossos ouvidos e no nosso coração que nós não vamos sair dessa, é dizer que o seu negócio vai quebrar, é dizer que o teu casamento vai acabar, é dizer que o teu filho não tem uma chance. Ele tenta roubar a fé dos nossos corações. Então, aqui o que o texto vai nos dizer, o que Moisés e o que Deus estava dizendo àquele povo: olha, fiquem firmes, não desanimem, não deixem que a tempestade, não deixem que os ventos da vida, não deixem que a má notícia roube a fé do seu coração, porque muitas vezes é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Aí no versículo 13, na parte B, diz assim:
Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Vejam o livramento, vejam o livramento. Deus está falando, veja aquilo que eu vou fazer por vocês. Por que isso, Gui, é importante? Porque aqui, queridos, eles estavam diante de uma situação que eles não podiam resolver. Eles não eram mais fortes do que o exército inimigo, eles não tinham armas o suficiente para enfrentar os inimigos, eles estavam numa situação de mãos atadas, eles não tinham para onde correr. Quando a gente tem uma saída, quando a gente pode comprar, quando a gente pode ligar para um amigo, quando a gente pode recorrer a uma pessoa, a gente faz tudo o que a gente pode fazer para resolver um problema, mas quando a gente não consegue, quando não tem jeito, quando não tem saída, e é exatamente o que aquelas pessoas estavam vivendo, e aí Deus manda uma mensagem para aquele povo, e ele diz o seguinte: olha, fiquem tranquilos, o exército é maior do que vocês podem suportar, o exército é mais poderoso do que vocês podem suportar, mas o livramento não vai vir das mãos de vocês, eu vou trazer o livramento, sou eu que vou fazer. Eu gosto de falar essa frase, eu vou repetir para você nessa noite: aquilo que você pode fazer, você faz, mas aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Pode ter certeza disso, querido, querida. Se você andar com Deus, se você for fiel a Deus, pode ter certeza que os impossíveis, as impossibilidades na tua vida, Deus vai operar, Deus vai fazer aquilo que o médico falou que não tem jeito, aquilo que o seu chefe falou que não tem jeito, aquilo que as notícias estão dizendo que não tem como. Eu acredito num Deus sobrenatural que pode fazer e realizar aquilo que homem nenhum pode fazer, e foi essa palavra que Deus estava levando e dizendo: olha, eu vou trazer o livramento. E aí, depois de dizer que ele traria o livramento, no versículo 14 diz assim: o Senhor lutará por vocês. Olha que notícia boa. Além de ter um Deus que nos assegura que a vitória é nossa, em alguns casos ele nem nos coloca para guerrear. Ele diz: olha, eu vou lutar por vocês, pode ficar tranquilo que essa guerra é muito para vocês, eu vou lutar por vocês. Mas aí ele dá uma orientação, ele fala algo, ele diz: olha, somente, apenas isso, acalmem-se, tenham calma, não se preocupem, não deixem o medo invadir o coração de vocês. Missão difícil muitas vezes em tempos difíceis, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando nós ficamos tranquilos, quando nós descansamos os nossos corações, quando nós estamos em paz, quando a tempestade não nos apavora, quando a tempestade não nos assombra, quando a gente não fica desesperado diante de tudo que os nossos olhos podem ver, sabe, na verdade, o que nós estamos dizendo através das nossas declarações, através da nossa vida, através das nossas atitudes? Nós estamos dizendo: Deus, eu estou com o meu coração em paz e tranquilo, porque eu confio no Senhor. O que Deus estava dizendo aqui era: olha, fiquem tranquilos, acalmem-se, acalmem-se. Imagina os discípulos dentro daquele barco e uma grande tempestade. Imagina Pedro olhando para aquele mar e pensando: e agora como é que eu vou fazer? Sempre você vai ver Jesus, sempre você vai ver Deus em sua palavra, trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de paz, dizendo: olha, vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam andar ansiosos, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ficar assustados, calma, calma, calma. E quando nós conseguimos, queridos, andar desta forma, na verdade nós estamos declarando para o mundo e dizendo para Deus: Deus, eu consigo estar assim porque eu confio no Senhor. Quando o mundo está dizendo fica desesperado, eu estou em paz. Quando o mundo está dizendo: olha, está tudo de ponta cabeça, eu ainda consigo ter alegria e paz no meu coração. Por quê? Porque você é cego, Gui, porque você é louco, porque você não consegue enxergar a realidade? Não, porque eu creio em um Deus que está acima da realidade deste mundo. Eu creio em um Deus que tem o poder de todas as coisas. Eu creio em um Deus que tem o coração dos reis em sua mão. Por isso nós descansamos o nosso coração, por isso
isso, em momentos de adversidade, a gente pode ficar calmo, por isso a gente pode ficar num lugar onde as pessoas vão olhar para nós e dizer assim: como é que você passa por essa situação e consegue ainda assim estar desse jeito que você está? Porque nós temos uma confiança que Deus não vai nos desamparar. Você pode passar pela tempestade que for, os ventos podem bater na minha vida e na tua vida, mas a certeza que nunca pode fugir dos nossos corações é que Deus está conosco. Essa é uma passagem que eu sei que eu repito muito, mas eu amo ela de verdade. Mateus 7, 24 a 27, que fala sobre as duas casas estabelecidas, uma sobre a areia e uma sobre a rocha. Eu amo esse texto porque na verdade é a realidade das nossas vidas, de todos os dias, não só do momento que nós estamos vivendo, mas de todos os dias. Todos passamos por dias difíceis, todos vivemos problemas, todos choramos, todos em algum momento das nossas vidas, tempestades chegam a nós que a gente pensa: puxa, como é que eu vou sair desta situação? E esse texto vai nos mostrar e dizer que a tempestade vai bater mesmo na casa do justo, na casa daquele que não crê, na casa daquele que estabeleceu a sua casa sobre a rocha, na casa daquele que estabeleceu a sua casa sobre um montão de areia. A única diferença é que aquele que estabeleceu a sua casa sobre a rocha, e ali o texto vai dizer que a rocha é a palavra de Deus, vai nos dizer que a tempestade pode bater nesta casa, mas esta casa não será destruída, porque a palavra de Deus nos guarda, a palavra de Deus nos sustenta no dia mau, Deus nos sustenta no dia da adversidade, Deus guarda as nossas vidas no meio da tempestade. A gente pode ficar assustado com a tempestade, a gente pode sentir medo no meio da tempestade, mas Deus guarda as nossas vidas. E a minha casa, querido, querida, receba essa palavra depois, vá lá em Mateus 7, 24 a 27, leia este texto. É uma promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Você não será destruído, porque Deus tem uma promessa comigo e com você, que Ele iria guardar as nossas vidas e que nenhum mal chegaria à nossa tenda. É promessa de Deus para as nossas vidas. Por isso vai dizer aqui: acalmem-se, fiquem tranquilos, não fiquem desesperados. Aí então, depois de tudo isso, dessa palavra que Moisés dá ao povo, Deus vem e fala com Moisés e com o povo. No versículo 15 diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Eu leio a Bíblia, às vezes eu acho engraçado. Imagina se eu sou Moisés e vai falar assim: você está brincando comigo? Olha a confusão, você não está vendo a arma do inimigo, você não está vendo a situação, por que você está clamando a mim? Que pergunta é essa, Deus? Aí Deus continua, Ele não para, Ele não quer ouvir uma resposta. Ele diz: diga aos israelitas que sigam avante. Em outras versões diga que marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Olha que coisa interessante que Deus vai falar com aquele povo. Primeiro, Deus fala algumas coisas através da vida de Moisés, dizendo: olha, não fiquem apavorados, não fiquem com medo, fiquem firmes, creiam, descansem o coração. Aí Deus entra na história depois e diz o seguinte: olha, por que Moisés, eu fico imaginando Moisés sendo líder e ele clamando e dizendo: Deus, e agora? Vai todo mundo pensar que eu não te ouvi, vai todo mundo pensar que eu estou errado nesse negócio, vai todo mundo, está todo mundo me apedrejando, porque chegamos até aqui, agora vai todo mundo morrer nesse lugar, meu Deus, e agora? E talvez Moisés está ali desesperado, clamando, e Deus olha para Moisés e diz: Moisés, por que é que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Queridos, aqui nós temos uma lição de Deus para as nossas vidas. Aqui nós temos algo maravilhoso para as nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes
Muitas vezes a gente fica esperando e achando que Deus vai fazer tudo por nós. A gente fica achando que Deus vai fazer todas as coisas nas nossas vidas por nós, através das nossas vidas, e que nós não temos responsabilidade nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem tempo sim de orar, tem tempo sim de clamar, e o povo já tinha feito isso. Tem tempo sim de chorar, e o povo já tinha feito isso. Mas existe também um tempo de se levantar. Existe também um tempo de dar passos de fé. Existe também um tempo de ser ousado. Existe também um tempo de dizer: chega, eu não vou mais chorar, eu vou dar passos, eu vou fazer alguma coisa. Tem pessoas que ficam a vida inteira chorando por algo que aconteceu de ruim. Tem pessoas que ficam presas a vida inteira por alguma coisa que fizeram a ela. Elas ficam lá clamando e pedindo: Deus, tira esse sentimento ruim de mim. Deus, traz aquela pessoa de volta. Deus, faz isso na minha vida. Eu creio que Deus está falando com algumas pessoas nessa noite, está dizendo: olha, é tempo de marchar, é tempo de seguir adiante, é tempo de deixar para trás aquilo que ficou para trás, é tempo de dar passos de fé na sua vida. Aquilo que foi, não volta mais. Deus tem coisas novas para mim e para você. Deus não vai fazer tudo por você, você precisa dar passos na tua vida. Eu tenho um pregador que eu gosto muito, e eu vi uma vez ele contando uma ilustração, achei legal. Ele fala assim: o que é que Deus deu para o homem? Deus criou a cadeira? Não. Deus criou a mesa? Não. Deus fez folha de papel? Não. Mas o que Deus fez? Deus fez a árvore. E aí ele fala: Deus não vai fazer tudo por você. O problema é que muitas vezes nós esperamos que Deus venha com uma mesa para nós, Deus venha com uma cadeira para nós, Deus venha com uma folha para nós. Deus deu a árvore, e Deus deu ao homem inteligência, Deus deu ao homem sabedoria para olhar para uma árvore. Você imagina só, olhar para uma árvore e imaginar, e falar: dessa árvore eu vou fazer um negócio para eu sentar. Dessa árvore eu vou fazer, sei lá, uma coisa aqui, que não tinha nome ainda, eu vou fazer uma coisa aqui, para colocar minha comida em cima para eu comer. Dessa árvore aqui eu vou fazer um negócio que vai virar, porque eu preciso anotar, mas onde é que eu vou anotar? Isso aqui vai virar um negocinho chamado papel para eu anotar. Mas muitas vezes nós paramos no meio do caminho e perdemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente fica esperando Deus nos dar a cadeira, Deus nos dá a mesa. E tem pessoas que estão esperando a vida inteira, porque não dão um passo, porque não fazem alguma coisa, porque não tomam uma atitude na sua vida. E aqui Deus estava falando exatamente isso com o povo: olha, chegou, já deu tempo, agora chegou um momento que vocês precisam fazer alguma coisa. Sai do lugar que vocês estão, dá um passo de fé, vai em direção àquilo que eu tenho prometido para vocês, mesmo que vocês olhem para frente e o mar pareça que não vai abrir, mas vocês precisam sair do lugar de vocês e fazer alguma coisa. Não adianta não, tem momentos na vida que não adianta ficar chorando, tem momentos na vida que não adianta ficar clamando, tem momentos na vida que não adianta ficar trancado dentro do quarto só orando e chorando e cantando e louvando. Tem momentos das nossas vidas que a gente precisa se levantar, tem momentos das nossas vidas que a gente precisa dizer: chega, basta, eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar passos de fé. E é exatamente isso que Deus está falando com aquele povo. E algo me chama a atenção aqui, porque ele disse para Moisés: olha, Moisés, aí você vai fazer o seguinte, o povo vai marchar, ele diz, e aí você vai erguer a sua vara, vai estender a mão sobre o mar, e as águas do mar vão se dividir. Que papo maluco é esse, Deus? Que negócio é esse? É só uma varinha. Como é que uma vara abre um mar? Moisés, você vai pegar essa vara, vocês vão dar passos de fé. Quando você chegar lá na frente do mar, o povo vai estar olhando e falando: cadê a canoa? Cadê o navio? Cadê o barquinho para a gente entrar para fugir? E aí você vai pegar o seu cajado, você vai bater na água, o mar vai se abrir e vocês vão passar seco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nem sempre a saída é a saída que a gente está imaginando.
Às vezes a gente pensa que a saída vai ser um barco ali no mar, porque na nossa mente a única saída é essa. Como é que nós vamos atravessar este mar? Bom, a única forma de atravessarmos este mar é com um barco. E muitas vezes a gente fica esperando o barco de Deus para nós, para que a gente passe por esse mar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é por isso que a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores, mais altos do que os nossos. Nós não conseguimos compreender a mente de Deus. Querido, querida, não tente colocar Deus dentro de uma caixinha. Enquanto você está esperando que Deus vai ter um barco, um navio te esperando para te conduzir, te levar através deste mar e te livrar do mal, Deus está preparando outra coisa. Enquanto talvez você está esperando que Deus vai fazer de um jeito, Deus vai fazer de um jeito que você nunca imaginou. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que trabalha da forma que Ele quer. Ele não depende do óbvio, Ele não depende daquilo que, Ele não depende que você entenda, não. Deus precisa de lógica, de matemática. Deus não depende disso para operar. Mas algo interessante aqui sobre isso que Deus fala com Moisés: olha, você vai pegar a vara, você vai bater no mar, e o mar vai se abrir. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés, e o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Aquilo que você precisa para viver o milagre que você tanto precisa, você já tem. Aquilo que você precisa para viver o milagre, eu vou repetir, aquilo que você precisa para viver o milagre que você tanto precisa, que você está olhando e pensando: se Deus fizesse na minha vida, se Deus trouxesse, talvez, se Deus me desse um emprego, se Deus me desse uma ideia, se Deus me desse um talento, se Deus me desse um dom, se Deus me desse a inteligência daquela pessoa, se Deus me desse a influência daquela pessoa, eu poderia viver estes milagres. Mas Deus está me dizendo, está dizendo para você nessa noite que aquilo que você precisa para viver o teu milagre, você já tem nas tuas mãos. Valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos e sobre a tua vida, porque pode parecer muito pouco. O que é uma vara diante de um mar? O que é uma pequena vara diante de um mar e 3 milhões de pessoas atrás? Talvez nada para ninguém, mas nas mãos de Deus é tudo que Ele precisa para operar um grande milagre. Eu não sei você, mas na minha Bíblia eu encontro em algum lugar que aquele que é fiel no pouco, ele é colocado sobre o muito. Aqui a gente pode aplicar nessa passagem também: fiel no pouco. Fiel no pouco. Deus, isso aqui é insignificante demais, isso aqui é pequeno demais, isso aqui não tem como eu abrir um mar com esse cajadinho. E muitas vezes nós não vivemos o sobrenatural, muitas vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque menosprezamos aquilo que Deus já nos deu tudo aquilo que você precisa para viver o que Deus tem prometido para a tua vida. Você já tem. Talvez você não tenha descoberto ainda, talvez você não saiba, talvez seja algo que você pensa: isso aqui não tem valor nenhum. Mas se você valorizar, se você colocar nas mãos de Deus, você vai ver que apenas um cajado nas mãos de Deus pode fazer um mar se abrir, pode operar um grande milagre, e você ver uma manifestação sobrenatural de Deus na sua vida, através da sua vida, de tal forma que vidas vão ser impactadas, o nome dele vai ser exaltado, glorificado e levantado. O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? Você já chorou? Você já sentiu medo? Você já olhou para os lados? Você já clamou? E a minha pergunta para você nessa noite: o que é que você tem nas tuas mãos? Gui, diante dessa crise, fui mandado embora do meu emprego, e agora? O que é? A minha pergunta para você nessa noite: o que é que você tem nas tuas mãos? Quem sabe, na verdade, te mandaram embora e na verdade é uma grande oportunidade de você descobrir algo que Deus depositou dentro de você, que você nunca parou para pensar. Você já pensou nisso?
Talvez você tenha um dom, talvez você tenha um talento para fazer alguma coisa, talvez você seja uma pessoa extremamente criativa, talvez você seja uma pessoa que tem talentos e estes talentos, dom que Deus colocou na tua vida, esteja escondido e você estava pensando, isso aqui é o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Talvez em momentos como este, são momentos onde Deus vai tentar cutucar você e dizer, o que é que eu depositei na tua vida, que pode parecer insignificante, você nunca valorizou, mas eu vou usar para revolucionar a tua vida e mudar a tua história. Resumo e conclusão de tudo isso: eu posso estar cercado, você pode estar cercado e cercada, mas Deus está conosco. Você pode olhar para o lado e dizer, como é que eu vou fazer agora? Eu creio que em tempos difíceis, Deus vai te dar estratégia, Deus vai me dar estratégia, Deus vai me dar sabedoria, inteligência sobrenatural para passar por tudo isso. Deus vai te dar ideias, esteja atento e atenta à voz do Espírito Santo falando com você. Talvez Deus vai te dar sonhos, talvez Deus vai te dar visões, talvez Deus vai falar com você, talvez Deus vai te dar novas ideias. Não despreze as ideias que Deus está te dando, porque talvez seja algo que Deus vai transformar a tua vida e o teu futuro através disso. Então nós falamos, olha, o que você precisa saber nesta noite, eu quero que se você ouviu aí essa palavra, eu quero que você guarde isso no seu coração. Olha, você tem proteção, mesmo em meio de tudo que nós estamos vivendo, você precisa saber, você tem proteção de Deus, você tem uma palavra, Deus tinha uma palavra para aquele povo, tem uma terra prometida para vocês, então eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. Eu não tenho só uma palavra, eu tenho muitas palavras, eu tenho muitas promessas. Se você abrir a tua Bíblia, querido, querida, você vai ver o tanto de promessas que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, de proteção, de bênção, de favor, de alegria, de paz. Deus tem promessas para as nossas vidas de direcionamento, que o Espírito Santo de Deus iria nos direcionar, conduzir as nossas vidas. Nós temos em nossas mãos o que nós precisamos. Saiba disso, não fique com inveja, não fique com ciúmes, não fique desesperado. Se eu tivesse, você já tem, creia nisso, você já tem tudo o que você precisa. Temos um Deus de milagres e Ele está ao meu favor e ao seu favor, e se Ele é por nós, nada pode ser contra as nossas vidas. Você pode passar por momentos difíceis, mas você não vai ser destruído. Filipenses 1:6, só para nós terminarmos, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.